Cara, eu amo jogar videogame. Infelizmente, né, por conta de coisas como vida adulta e trabalho, eu não consigo jogar tanto quanto eu gostaria. Mas com certeza, passar meu tempo jogando é uma das coisas que eu mais gosto, assim, em toda a minha vida. Esses dias atrás eu tava vendo alguns vídeos sobre gameplay no YouTube, de jogos, tipo, totalmente aleatórios. E de repente minha mente resolveu lembrar do primeiro jogo que eu joguei na minha vida toda, que eu lembro, pelo menos, né. O nome do jogo era MDK. Eu não sei se alguém que esteja vendo esse vídeo conhece, mas é basicamente um jogo de tiro em terceira pessoa, onde um humano ele vai pra um planeta com uns bichos muito bizarros e ele precisa matar eles. Eu só lembro da primeira missão, onde é que você tá meio que flutuando no espaço e tem que atirar numas naves, e é muito doido. Essa não é a sinopse real da coisa, eu não sei se o jogo é inteiro sobre isso, mas é tudo que eu consigo lembrar de cabeça, então eu acho que já é suficiente. Eu só sei que era muito divertido jogar aquilo. Eu, passava horas e horas da minha infância sentado na cadeira de escritório, na frente daquele PC clássico de tubo, sabe? Que ele fica meio amarelado com o tempo. Cara, era muito bom. E sempre que eu lembro desse jogo, eu tenho uma saudade muito boa, sabe? Um sentimento muito gostoso. Mas provavelmente ele não deve ser tão bom quanto eu imagino. Eu tenho um pequeno problema comigo que eu não sei se é normal. Eu não consigo lembrar muito bem de quase nada da minha infância, sabe? Sério, eu lembro de pouquíssimos acontecimentos e nenhum deles tem muita relação um com o outro. É meio que memórias fragmentadas. Mas eu toquei nesse assunto apenas pra dizer que uma das poucas coisas que eu me lembro de verdade da minha infância envolve videogame. 90% das minhas lembranças que eu consigo de fato descrever tem uma relação com videogame de forma direta ou indireta. E é por isso que eu acho que é algo tão importante na minha vida. Eu consigo lembrar do primeiro videogame que eu tive, que foi o grande e mitológico PlayStation 1. Eu consigo lembrar também de alguns jogos, tipo Crash Bandicoot, um jogo de motocross, que inclusive foi o último que eu consegui jogar porque meu videogame queimou logo em seguida quando eu tava jogando ele. Eu lembro das minhas viagens em família, onde eu ficava implorando para comprar um CD pirata de PlayStation, que era tipo R$5. E a minha lembrança mais icônica com PlayStation 1, com certeza, foi do dia que eu joguei com um bispo. Isso mesmo, um bispo da igreja. Eu joguei com um bispo. E eu vou contar um pouquinho dessa história sobre como que eu joguei com um bispo. Pra quem não sabe, eu tenho um tio que ele é padre. Então, a gente foi na casa dele lá um dia, passar um fim de semana ou algo do tipo. E o bispo tava presente, eu acho que ele ia fazer alguma apresentação, alguma missa, não sei. Só sei que tinha um bispo na casa do meu tio. Eu era criança, né? Eu tinha, sei lá, uns 6 anos de idade. E eu levava meu PlayStation 1 numa maletinha pra todo canto, sabe? Todo lugar que eu viajava, eu levava meu PlayStation 1 comigo, com um monte de jogo. E aí, um belo dia, eu tava lá na sala lá da casa do meu tio jogando. E o bispo, ele apareceu e sentou do lado. Começou a me perguntar como que funcionava, como que jogava aquilo. Comecei a explicar pra ele, sabe? Eu criança, né? No meu auge aí da mentalidade, tentando explicar algo pra ele. E aí ele ficou super interessado e a gente acabou jogando o Wing Eleven junto, sabe? É um joguinho de futebol e basicamente foi isso. A gente ficou umas 3 horas jogando, ele falando algumas coisas. Eu não sei se ele tentou me converter pro cristianismo, mas eu sei que foi bem divertido. É uma coisa que eu consigo lembrar assim, sabe? Eu lembro que eu joguei com um bispo. Não lembro detalhes, mas eu lembro que eu joguei e ele gostou. Eu não sei se isso é pecado também. Se for pecado, desculpa. É pecado jogar videogame ou jogos no celular? Será que isso desagrada a Deus? A primeira coisa que você precisa saber é que a Bíblia não condena a diversão. Mas cortando essa parte da história com o bispo, eu acho que o videogame ele consegue me trazer uma tranquilidade que eu só percebi quando eu fiquei mais velho, porque ele me faz fugir da realidade de certa forma. Quando eu era criança, digamos que eu não tinha um ambiente muito propício para um bom desenvolvimento. Meu pai era um desgraçado que batia na minha mãe, ele já foi preso, enfim, é um monte de coisa, eu não vou me alongar muito, mas não era um ambiente muito legal. Então dá pra entender o porquê de eu ter conseguido me apegar tanto com o videogame, sabe? Ele por muito tempo foi uma espécie de refúgio, um momento para eu ficar com a cabeça ali espairecer, pra esquecer desses problemas que estavam ao meu redor. Mas antes eu não percebia isso, eu só fui perceber quando eu fiquei mais velho. Porque eu não queria encarar as coisas que estavam ao meu redor, então eu buscava ali no videogame uma espécie de refúgio mesmo. Então foi basicamente por isso que eu
comecei a gostar tanto da coisa. Mas eu não tô dizendo que isso é uma coisa ruim, muito longe disso. Eu nunca fui aquela pessoa viciada que as pessoas da Record mostram nos jornais, esse tipo de coisa. Não. Eu nunca fiquei horas e horas na frente sem parar, sem comer, nem nada disso. Eu diria que é uma relação bem saudável até, porque graças à minha mãe eu não ficava tipo horas e horas jogando, eu não deixava de estudar pra jogar, ela tava bem junto ali no processo, sabe? Ela nunca me impediu de jogar, mas ela sabia que tem um tempo certo e isso foi, tipo assim, essencial pra mim. Além disso, o videogame ele me fez fazer muita amizade. Ele me fez interagir com as pessoas, aprender a conversar, ter coisas em comum pra conversar com um monte de gente. E eu também fiz muita amizade virtual, né? Na época aí dos jogos online, eu conheci muita gente que eu carrego até hoje aí, que a gente conversa, a gente ainda joga. Inclusive, o meu melhor amigo atualmente, ele só é meu amigo porque a gente começou a conversar sobre Battlefield Bad Company 2 quando eu fui fazer um trabalho de escola na casa da irmã dele. Eu fui fazer um trabalho lá e a gente acabou virando amigo por conta de um jogo. E eu tive um monte de experiências boas, sabe, envolvendo videogames. Eu comecei a competir jogando e isso foi uma coisa que também me ajudou bastante, porque eu aprendi a trabalhar em equipe, melhorei reflexos, eu melhorei meu tempo de pensamento, sabe, sobre resolver problemas. Eu já participei de alguns campeonatos de Counter-Strike, de combate armas, na maioria jogos de primeira pessoa, porque é o estilo de jogo que eu me dou melhor, porque eu sou bom nele, eu jogo bem de verdade. Eu joguei muito combate armas com grupos de tipo 10 a 15 pessoas conversando por áudio ao mesmo tempo, sabe? Você tá ali numa chamada, sei lá, do Skype, TeamSpeak, hoje em dia tem um Discord. E basicamente a gente ficava contando história, falando sobre, sei lá, a menina que a gente gosta, filme, série, um monte de coisa, tipo, ficava mostrando vídeo do YouTube um pro outro e reagindo a isso. E o videogame era só uma desculpa pra gente se encontrar, sabe? Meio que o nosso ponto de encontro, como se fosse uma praça virtual, era ali as partidas de combate armas. Mas o que a gente queria de fato mesmo não era só jogar, a gente queria trocar ideia entre si, passar um tempo junto. Então, ao invés de a gente simplesmente conversar como se fosse um podcast, a gente fazia uma ação, que era jogar, mas a gente falava sobre as coisas que a gente estava afim, e a gente vivia a vida junto e compartilhava, sabe? Eu sei que esse vídeo aqui é um amontoado de ideias, mas as coisas vão se puxando, né? E eu tô começando a me lembrar de várias coisas envolvendo o videogame. Isso também me fez lembrar que eu nunca consegui praticamente finalizar nenhum jogo na minha vida toda, sabe? Eu sempre joguei jogos online que tem cooperação com outras pessoas, que tem uma competitividade. E eu nunca gostei muito sobre jogos single player, sabe? Com história muito fechada. Eu só comecei a experimentar isso quando eu fiquei mais velho. Tipo assim, ano passado, quando eu comprei um Xbox. E aí eu comecei a resgatar alguns jogos antigos e de fato jogar a história dele. Eu prefiro o jogo competitivo porque o sentimento de evolução é muito mais presente em estilos tipo MOBA, FPS, RTS, lá o StarCraft, que é difícil pra caralho. Mas você tem um time e você tem um objetivo de ganhar. E você tem uma espécie de ranking que diz quem é melhor do que outra pessoa. E isso me motiva muito mais, sabe? Você saber que você é melhor que outras pessoas me deixa bastante motivado. Por isso que eu gosto muito de jogos competitivos. Isso pode ser meio arrogante, talvez, mas é o que me motiva de fato, sabe? A engrenagem é que vai fazer eu girar e jogar o jogo por muito tempo. Só que as coisas mudaram, né? Então eu fiquei mais velho, eu comprei um Xbox, eu passei a me interessar muito mais por jogos com a narrativa, com a história. E isso me fez chegar ao jogo que é o jogo da minha vida, que eu nunca vou esquecer e eu tenho ele tatuado, que é The Witcher 3. Esse jogo, ele é perfeito. É tudo muito orgânico. Os personagens são bem construídos. As histórias se conectam. O mundo não é um mundo de videogame, sabe? Você não sente que você tá jogando alguma coisa. Você sente que você tá experienciando o jogo. Você não consegue sentir que é programado, sabe? Que o personagem vai fazer isso e depois vai repetir a mesma ação. Você não consegue prever muito o que tá acontecendo. E isso é incrível e
traz uma imersão muito grande no jogo. Alguns exemplos bobos, assim, que eu gosto de citar são momentos onde você fica cavalgando ali pelo mapa em direção a um objetivo qualquer e de repente você encontra um NPC que tá te pedindo ajuda e essa história ela começa a crescer e você cria toda uma história secundária gigantesca com personagens, com motivações, com problemas e você simplesmente estava cavalgando antes, sabe? Você não marcou no mapa e foi lá, ninguém te deu essa missão, você esbarrou com ela. Isso é muito foda, isso é vida, sabe? A vida não tem muito isso de, cara, eu vou conversar com uma pessoa, ela vai falar que você vai fazer tal coisa, você vai ter seu emprego e enfim, sabe? Acontece. E o Witcher 3 ele tem muito desse sentimento de que as coisas simplesmente acontecem. E isso me lembra também que teve um dia que eu tava exatamente fazendo isso, de cavalgar por um lugar, e eu encontrei um cavalo morto na estrada, e eu comecei a investigar com um personagem, né, pra ver o que tinha acontecido ao redor, e eu descobri que tinha um monstro ali perto, que ele matava comerciantes que usavam aquela rota, e que um desses comerciantes morreu e deixou uma carta pra sua esposa. Aí eu li a carta, conheci um pouco dos personagens que eu nunca tinha nem sequer ouvido falar. E eu me senti tocado, sabe? Porque o cara escrevia pra mulher dele, dizendo que tava com saudade, que ele ia morrer, eles tinham marcado de casar. E eu só esbarrei com isso porque eu experienciei o jogo, tá? Eu tava vivendo o jogo. Isso, quando eu parei pra analisar, meio que friamente, foi um negócio muito surreal. Eu me senti uma criança, sabe? Quando ela descobre uma coisa, tipo, meu Deus, o quão foda é isso. E são essas coisas, essas pequenas coisas, sabe? Que me deixam fascinado por videogame. Desde a parte competitiva em que eu procuro ser melhor, eu procuro evoluir, até uma história completamente diferente que depois de algumas horas, sei lá, você vai finalizar e provavelmente não vai voltar mais no jogo. São esses detalhes, essas conversas entre amigos, todas essas experiências que o videogame te propõe, que são milhares, eu nem citei todas, tem muitos estilos aí que nem se comparam com o que eu tô dizendo. E é isso, sabe? Videogame pra mim é um reflexo da vida, e das mais diferentes formas. Por isso que eu nunca vou parar de jogar. Por mais que eu jogue pouco, por mais que eu não tenha muito tempo, por mais que às vezes eu mude meu estilo, o videogame vai me acompanhar até o final.